tecnologia está mudando muitos comportamentos, operações mais simples, linguagem acessível e taxas reduzidas são as vantagens com que mais as instituições financeiras modernas e dinâmicas estão conquistando o público, especialmente os mais jovens. Nossa entrevista é com o estudioso da teoria monetária e entusiasta das moedas digitais, Fernando Urrich. Muito obrigado pela presença, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Abrap. Muito obrigado. Demanda por liberdade e autonomia na relação com o dinheiro, ela precisa ser respondida pelo mercado financeiro de que forma? Essa é uma excelente pergunta, assim, é uma pergunta bem filosófica. A grande invenção das criptomoedas tem um grande componente de liberdade e justamente de autonomia. E talvez o contexto da criação tenha se dado justamente no ambiente em que havia pouca autonomia, dependência da confiança em atores, que foi o contexto da crise financeira de 2008, a grande crise financeira desse século, quando o Bitcoin surgiu e quando surgiram as criptomoedas. Então ele surge nesse entorno de desconfiança, perda da crença nas instituições estabelecidas, e acho que a criptomoeda vem um pouco a suprir essa necessidade de mais liberdade e autonomia do indivíduo, especialmente em questões financeiras. A educação financeira e a educação previdenciária, sobretudo, elas provocam um maior interesse da população, sobretudo dos mais jovens, para uma tomada de crédito e de oferta também? Sem dúvida. Acho que a educação, primeiro a entrada no mundo de trabalho, a construção da família, filhos e tudo isso leva normalmente ao planejamento de longo prazo e a previdência, a preocupação com a previdência, com o futuro e a aposentadoria. Sem dúvida que vai nesse caminho. Economia alavancada pelo consumo, como o brasileiro está acostumado nos últimos anos, e agora economia alavancada pela poupança de longo prazo. Qual é a diferença desses dois modelos? O ideal é a economia alavancada na poupança para poder investir. Quando a economia é calcada apenas em consumo, muitas vezes baseado no crédito, esse crédito vai ter que ser repago logo mais à frente. E se não há uma poupança e acrescente produtividade, o crédito não vai conseguir ser amortizado pelos indivíduos, pelas famílias, pelas empresas. Então é muito mais saudável e sustentável a economia calcada na poupança e no investimento de longo prazo. Mesmo sendo saudável e sustentável, essa poupança de longo prazo está no radar brasileiro? Acho que ainda muito pouco. E talvez o nosso histórico de alta inflação, de hiperinflação, de crises cambiais, crises financeiras nossas domésticas, talvez tenham levado o brasileiro a não conseguir poupar. Acho que até um pouco a culpa, eu diria, até na questão monetária, nosso histórico monetário, que a gente bem sabe, na época de inflação alta, quando a gente recebia o salário, as famílias iam correndo para o mercado gastar o máximo possível. Então tem um pouco desse componente histórico, sim, ainda estamos fazendo essa transição da poupança de longo prazo, e que ela é baseada no pilar de estabilidade monetária que, felizmente, o real conseguiu introduzir a partir de 94. Esse processo que está em transição, no futuro, a relação das pessoas com o dinheiro vai ser mais estável, mais sustentável na sua avaliação? Eu espero que sim. Acho que tendo uma economia estável em termos fiscais, monetários, naturalmente a gente vai convergir a uma sociedade que consegue poupar mais, pensar mais no futuro, planejar mais e com mais previsibilidade. Essa é uma palavra que é chave aqui no Brasil e que a gente até hoje, a previsibilidade, quando a gente acha que ela está chegando, coisas acontecem, especialmente na questão do governo federal, finanças públicas e assim, desarranje a economia e os planos das famílias e das empresas. Justamente porque a gente vai viver muito mais, vai ter que produzir mais Exatamente. Também e poupar mais. Exatamente. Muito obrigado pela presença. Obrigado eu. Agradecemos aqui na TV Abrap, Fernando Urrich, Disruptura e o Mundo no Novo Século. TV Abrap no 39º Congresso.